Olá pessoal, tudo bem? Bom, faz algum tempo que eu não posto nenhum vídeo aqui neste canal. Eu tenho, ao longo dos últimos anos, é isso mesmo, fazem alguns anos que eu não posto nada aqui, não tenho postado nada aqui neste canal, é, mas eu agora pretendo recomeçar aqui a postagem de alguns vídeos mais voltados à área de desenvolvimento de software e agora mais voltados ainda à área de engenharia de dados, de event streaming e afins. É, Eventualmente também posso falar aqui um pouco sobre inteligência artificial, algo que vem crescendo aí nos últimos anos. A verdade é que já faz provavelmente aí mais de 2 anos que eu não posto nada, e como esse canal é um canal de tecnologia, 2 anos é muito tempo, o que significa que o tempo que eu fiquei sem postar, muita coisa aconteceu, muita coisa evoluiu, muita coisa andou para frente, e agora eu decidi trazer aqui um conteúdo que vai ser semelhante ao conteúdo que eu trazia antes. Então tinha alguns tutoriais que eu fiz nos vídeos anteriores aqui deste canal. Porém, agora, além de alguns tutoriais que eu pretendo fazer, também quero trazer mais informação a respeito do mundo em geral, do desenvolvimento de software e de engenharia de dados, event streaming e por aí vai. Bom, hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo é o dia 8 de dezembro de 2025. E o dia 8 de dezembro de 2025 é o dia que está marcando aí, pelo menos para quem é do mundo da engenharia de dados, do mundo de event streaming. O que tem acontecido é que uma notícia basicamente chocou aí o mundo, que foi dentro dessa área, dessa bolha, obviamente, que foi a aquisição da Confluent pela IBM. É isso mesmo, a IBM acabou de comprar no dia de hoje, pelo menos foi quando o acordo é, veio a público, né? A IBM comprou a Confluent por 11 bilhões de dólares. É uma cifra bastante expressiva. Obviamente, a gente não está falando aqui de uma rede social, nós não estamos falando de uma marca, por exemplo, como um TikTok, um Instagram, que tem uma base de usuários de bilhões e bilhões de pessoas. Nós estamos falando de uma ferramenta mais nichada, que é da área de dados, da área de event streaming, da área técnica, né? Então, é diferente quando a gente fala de um software, uma aplicação, uma ferramenta que é do público em geral, que é aberta ao público em geral, e de uma ferramenta que é nichada para um público reduzido, no caso, um público tech, que é o caso aqui. Mesmo assim, é uma cifra bastante considerável, 11 bilhões de dólares, e o que eu gostaria de trazer para vocês de conteúdo rápido aqui é que o que tem chamado a atenção então da IBM para ter feito essa aquisição de compra da Confluent. Bom, basicamente, o fato é que o mercado em geral de event streaming tem crescido de forma avassaladora nos últimos anos. Né? Eu basicamente tenho trabalhado bastante com a Apache Kafka. Comecei a trabalhar com a Apache Kafka acho que meados de 2018, depois tive também algumas experiências em 2019, 2021, e desde 2020, 2023 para 2024 eu ingressei mais na área de administração de clusters Kafka, na área de gestão de cluster propriamente dito. Então foi quando eu tive que já tinha um conhecimento prévio bastante interessante sobre Kafka, mas depois eu mergulhei realmente aí nesse mundo de engenharia de dados, de event streaming. Então é um dos vídeos mais assistidos do canal aqui justamente, e que trouxe muitos seguidores aqui para o canal, inscritos para o canal, justamente foi o que fala sobre Kafka e os casos de uso do Kafka. Mas agora, se você veio até o canal também por causa desse vídeo, a gente vai falar muito mais sobre isso, né, trazer mais informações, e vai ter bastante coisa interessante aqui no canal falando sobre o mundo de event streaming, sobre o Kafka e outras ferramentas, outros mundos também. Também não vamos deixar de falar sobre software propriamente dito, desenvolvimento propriamente dito, tutoriais também pretendemos trazer aqui. Então, você tem seguido o nosso canal aí nos últimos anos, eu vou pedir para vocês estarem, obviamente, como já é de praxe, curtindo o vídeo
e também compartilhando o vídeo com pessoas da área de tecnologia. Bom, aqui eu trouxe o site, né? O site do Wall Street Journal. Eles falam um pouco sobre o assunto. Então, imaginem, são 11 bilhões de dólares que a IBM pagou aí pela Confluent. Eu também estava vendo aqui no YouTube, canal da CNBC, canal bastante assistido aí nos Estados Unidos. Então, eles também trouxeram isso em primeira mão aí, numa das notícias da parte de finanças, né? Programa de finanças. Então, nós temos aí o CEO da IBM, a gente pode ver lá até o chapeuzinho vermelho da Red Hat, também foi adquirida pela IBM um tempo atrás, e agora a Confluent, que faz parte aí do guarda-chuva de empresas adquiridas pela IBM. Isso é bom ou é ruim para o mundo de event streaming? A gente vai saber mais para frente, né? Eu costumo lembrar que na época que a Oracle adquiriu os direitos sobre a tecnologia Java, sobre o JDK, eu me recordo bem que houve um medo muito grande da comunidade Java de que a Oracle ia fechar demais a tecnologia, que comprou apenas para lucrar em cima das empresas que já tinham o Java legado e que estavam aprimorando o Kafka nas últimas versões. Então, a Oracle supostamente ia ter ali algumas artimanhas jurídicas, né, contratuais, que iriam obrigar empresas do mundo inteiro que utilizavam Java apenas a pagar para continuarem utilizando, mas que a Oracle não tinha nenhuma intenção de evoluir o ecossistema Java, evoluir a plataforma Java. E no fim das contas, o que a gente viu com o andar da carruagem, com o que a gente viu com o passar dos anos, foi que o contrário aconteceu. Na verdade, a Oracle investiu bastante na tecnologia Java, investiu muito na tecnologia Java, e junto com o Oracle JDK, a gente também viu aí um avanço bastante complementar e bastante que andou paralelamente também do OpenJDK, né? Então, no fim, a Java enquanto linguagem de programação, a JVM enquanto ecossistema, na verdade, tudo cresceu e, na verdade, evoluiu muito, né? O próprio Quarkus, um framework que a gente falou bastante aqui no nosso canal e que a gente pretende também colocar mais conteúdo sobre o Quarkus aqui. O próprio Quarkus veio depois também e trouxe aí uma inovação muito grande para o ecossistema Java, enquanto framework, né? O próprio Spring Boot também tem evoluído muito, muito, muito nos últimos anos. Então, no fim das contas, a aquisição da tecnologia Java por parte da Oracle não representou o fim do Java, como muitos decretavam na época, não representou um atraso para a tecnologia, pelo contrário, foi bastante positivo até. Claro que a Oracle tem, a gente sabe até recentemente, eu acho que houve um movimento recente agora da Oracle em relação ao Java, mas que não interfere diretamente, por exemplo, na evolução do OpenJDK, que é mantido aí também por outras empresas e ainda continua open source. Então, no fim das contas, foi muito bom até para a tecnologia Java. Para quem é desenvolvedor Java há mais tempo, sabe que o Java ficou estagnado ali durante um bom tempo, a nível de inovação, a nível de novas features, a nível até de manter a própria linguagem de programação como uma linguagem relevante no mercado. Então, ficou uns bons anos ali, acho que desde a versão 6 até a versão 8, se eu me lembro bem, foi ali um tempo bastante tenebroso aí para quem desenvolvia com Java. Mas depois que as coisas avançaram ali, a partir do Java 8, e foi mais ou menos uma época depois disso que a Oracle entrou nessa jogada aí, no fim das coisas, as coisas correram bastante bem para o futuro, né? Falando do Java. Agora, a IBM comprando a Confluent, o que esperar disso? Não se sabe. A questão é que com a Apache Kafka Open Source, acho que é onde está a maior parte da preocupação da comunidade de event streaming, a comunidade de dados e que trabalha com Kafka e também usa o Kafka. Enfim, eu mesmo tenho atuado num projeto
agora que utiliza o Kafka Open Source. Então, nós temos uma equipe de engenheiros, né, que faz a gestão do Apache Kafka internamente, usando o Kafka Open Source. Então, a gente não utiliza serviços gerenciados e pagos, como é o caso da Confluent, da Aven, Red Panda, entre outros. A gente utiliza mesmo o Kafka Open Source e gerencia o Kafka dentro da organização. Muitas empresas ao redor do mundo fazem a mesma coisa. Porém, eu diria que mais de 70% dos commits e da gestão do projeto open source do Apache Kafka era feita pela Confluent, né? Então, o que acontece aqui? A Confluent também desprendia tempo e investimento financeiro, obviamente, de seus profissionais altamente qualificados para manter o projeto do Kafka Open Source ativo. E agora fica, obviamente, no ar uma incógnita se o futuro open source do Kafka vai continuar ativo, se outros players vão adotar o projeto open source do Kafka, e tomar o lugar da Confluent nesse projeto open source, ou ainda se o projeto pode sofrer aí alguma estagnação devido ao fato da IBM ter adquirido, né? Também espera-se que a IBM assuma um papel mais proativo em relação ao Apache Kafka. Também é de lembrar que eles adquiriram a Red Hat um tempo atrás, e a Red Hat continuou com muitos dos projetos open source extremamente ativos. Vou dar o exemplo do Keycloak e do próprio Quarkus, né? Então, mesmo que a Red Hat tenha sido adquirida pela IBM, esses projetos eles não pararam, na verdade, eles continuam bastante ativos e mantidos no contexto open source. Também já li alguma coisa sobre a HashiCorp, que, se não me engano, também foi adquirida pela IBM, e nesse caso as coisas não correram tão bem assim. Então, às vezes depende do projeto, às vezes depende do planejamento estratégico de cada empresa, então a gente não tem como saber. Então, só para concluir o vídeo aqui, para não também me prolongar, uma coisa que eu achei interessante neste relatório aqui, é um relatório da Fortune Business Insights, que fala sobre o mercado de event streaming e a previsão de crescimento do event streaming aí para os próximos anos. Eu achei interessante, já está bem no início do relatório, que o mercado deve crescer de 35 bilhões de dólares em 2025 para 176 bilhões de dólares em 2032. A gente vai saber no futuro, né, se realmente isso se concretiza, mas o fato é que event streaming tem ganhado muita notoriedade. Não é à toa que a IBM comprou a Confluent, principal empresa aí na área de dados, eu diria, e por trás da Confluent a gente sabe que o que está por trás é o Apache Kafka, né? Então é bastante notório e evidente que o mercado como um todo, as empresas como um todo, das maiores até as médias empresas, mas todas as empresas que precisam mudar a estratégia de dados para dados em tempo real, começaram a adotar muito o Apache Kafka nos últimos anos e, independente do Kafka open source, gerido internamente ou mesmo contratando serviços de empresas como a Aven ou a própria Confluent, que é a líder desse mercado. Este relatório é bastante interessante, vou deixar para vocês até o link, para vocês lerem, ele é bastante completo, ele tem muita coisa falando sobre o mercado de event streaming, até tem uma parte que fala de alguns principais players deste mercado, acho que está aqui, né? Eu aqui traduzi português, mas o original é em inglês, então obviamente que a Confluent estaria entre os principais, né? E tem muita informação relevante aqui para vocês verem, mas basicamente eu queria falar era sobre isso. Então, para vocês que acompanham o canal, a galerinha que entrou nos últimos anos aí e não teve nenhum conteúdo novo, mesmo assim entraram, curtiram os vídeos, assistiram os vídeos, se inscreveram no canal, então valeu por terem se inscrito mesmo sem ter nenhum conteúdo novo, nada de novidade. Mas agora eu vou começar a postar mais coisas aí para vocês terem um conteúdo mais interessante e atualizado
sobre este mundo de tecnologia, desenvolvimento de software, engenharia de dados, engenharia de plataforma, event streaming e por aí vai. Então, valeu, galera. Grande abraço, até o próximo vídeo.